Graça e paz. Hoje é dia 1º de agosto de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor no livro de Mateus, capítulo 22, verso 17 e 18, diz assim: Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Aleluia, Jesus. O título da nossa meditação hoje é Dar a cada um o que é devido, parte 1. Os fariseus e os herodianos fizeram uma pergunta capciosa ao Senhor Jesus, tentando pegá-lo em uma armadilha. Será que ele se declararia a favor de pagar imposto ao Império Romano? Neste caso, o povo dificilmente continuaria vendo-o como Messias, pois todos ansiavam para ser libertados do domínio dos estrangeiros. Mas se Jesus Cristo se recusasse a pagar o tributo, teria um bom motivo para denunciá-lo. Pelo menos era o que pensavam. A resposta do Senhor não deixa dúvidas. A moeda usada normalmente para pagar o tributo era o denário, com a gravação do perfil do imperador romano. Naquela época, essa moeda era usada no país inteiro. Isso comprovava que os judeus estavam debaixo do governo do imperador e eram obrigados a pagar impostos. Esse princípio vale até hoje, mesmo quando não gostamos do governo ou não concordamos com a forma como ele gasta os recursos da arrecadação de impostos. A nossa leitura de meditação hoje, ela é bem pequenininha. E nós temos um princípio, e vale até o dia de hoje, diz o texto. Como nós teremos outro episódio sobre dar a cada um o que é devido, amanhã, permitindo Deus, continuaremos o texto. Ainda em Mateus 22. E para complementação desse texto para nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Marcos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 22. O verso 1 até o verso 12 diz sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Depois vem a vocação de Levi. Depois Jesus come com os pecadores. E depois sobre o jejum. Eu quero compartilhar com você. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. A vocação de Levi. Eu não vou ler todos, mas eu quero ler partes.
De novo Jesus saiu para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando lá passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Jesus come com os pecadores. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os teus discípulos? Não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: pode, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Olha, durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será o noivo tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo novo, tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velho. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se pode o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. A palavra do Senhor é magnífica. A palavra do Senhor é poderosa. E Jesus aqui nos dá lições. A primeira parte do livro de Marcos, no capítulo 2, Jesus olha para a fé daqueles 4 amigos que colocam, o paralítico diante dele, Jesus, através do telhado. E a primeira palavra que Jesus diz ao paralítico é: perdoados estão os teus pecados. Depois ele faz um convite para Levi. Jesus olha para Levi e faz um convite para ele: segue-me. Então Levi se levanta e segue a Jesus. Depois Jesus está com Levi na casa dele e muita gente com ele. Jesus está ali com os fariseus, com pecadores. E Jesus se senta com eles e come com eles. Depois, Jesus está com os seus discípulos. Jesus, Então, faz uma recomendação sobre o jejum, sobre coisas novas e coisas velhas. Jesus faz essa recomendação. E quantas vezes Jesus recomenda a nós coisas que devemos estar e fazer. Jesus também nos fez pedido para seguir a Ele. Jesus já estava conosco quando éramos
pecadores? Não deixamos de ser pecadores agora. E Jesus está conosco. Jesus a todo momento perdoa os nossos pecados, assim como perdoou desse paralítico. Jesus não só perdoa os nossos pecados, como também nos cura, nos limpa. O que tem a ver esse texto com essa passagem bíblica? Devemos dar, pagar, que é devido a cada um. Se estamos nesse mundo, não concordamos com a administração, seja ela na esfera municipal, estadual ou federal, devemos pagar os nossos impostos. É a nossa obrigação. E estar com Jesus, como diz aqui no livro de Marcos. Seguir Ele, porque Ele é o nosso ajudador. Ele é a parte espiritual da nossa vida. Ele é o nosso Salvador. Jesus é tremendo, amados. Não o deixe por nada. Por nada. Pense nisso, medite nisso e viva isso. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.